agradecemos também por usares o Manel para falares mais de ti a nós. Te quero pedir que lhe deixes autoria, que esse momento não possa ser guiado por ti. Peço que também trabalhes nos nossos corações para que possamos ouvir a tua palavra e não só guardá-la nos nossos corações, mas também poder aplicá-la, Senhor. Obrigada por este dia que tu nos estás a dar, em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Bom dia. Estava ali a ouvir o Joel e estava-me a lembrar do meu tempo de estudante. E de facto, provavelmente, se calhar não teria terminado o curso, nem teria sido uma situação profundamente negativa se não fosse o apoio da assessora de Gil de Lisboa. É bom recordar essas coisas. Ora, vamos lá ver se estudar. Por isso aqui eu prefiro não usar projeção. E então, nós temos visto a importância do contexto, mas acima de tudo o que estamos a ver é qual a missão. Portanto, o lema deste EBU será, ou é, em Cristo, a missão da Universidade. E como vos disse ontem e hoje de manhã, nós iremos abordar a questão da missão, a missão da Universidade. Ora, e vimos ontem que uma das missões é, de forma muito clara, a proclamação, o anúncio da mensagem que Cristo trouxe. E poderíamos também dizer que é o próprio Cristo. E eu gostava de analisar convosco, se nós conseguirmos colocar aqui, se não vamos ter passado por uma pena. E eu sou de filosofia, não quero dizer que eu sou da área das humanidades, e vou fazer uma pequena malandrice convosco hoje. Eu ontem não trouxe projeção de vídeo, eu não costumo usar, por razões próprias. Não vou explicar agora. E portanto, se eu hoje trouxe, não é propriamente para vos mostrar bonecada, é porque eu quero que vocês possam ver com os vossos próprios olhos aquilo que eu tenho para vos dizer. Quero dizer que nós vamos fazer análise textual. Logo de manhã, que desgraça! Com futuros engenheiros presentes e tal, enfim. Só para correr bem. Deixa-me só falar um bocadinho sobre a Bíblia. Reparem, se enquanto cristãos, e cristão significa aquele que de algum modo segue a Cristo, para sermos mais específicos com o algum modo, aquele que intencionalmente quer ser discípulo de Cristo, e nós não temos nenhuma máquina do tempo, a única forma de realmente aprofundarmos a nossa capacidade de sermos discípulos de Cristo é estudarmos profundamente a única ligação que temos ao tempo em que Cristo viveu, que são as Escrituras. Reparem, mesmo em termos da ciência histórica. Mesmo em termos da ciência histórica. Os Evangelhos são os documentos básicos de qualquer investigação acerca de Jesus. Independentemente de quem quer que esteja a fazer investigação. Até pode não ter feito. Isso não é relevante. Mas às vezes nós cristãos esquecemos disso. Esquecemos que para eu realmente efetuar um discipulado de vida mais coerente com aquilo que Cristo transmitiu aos discípulos, nós temos que perceber exatamente o que é que mensagem ou que tipo de pedidos é que Cristo fez aos seus discípulos. E só há uma forma de fazermos isto. É mergulharmos a sério nas Escrituras e perceber o que é que lá está. Também não podemos confiar, até porque a nossa corrente cristã vem de uma linha protestante,
também não podemos confiar simplesmente na tradição. Isto, como a tradição tem dito isto, logo é assim. Não é? Nós sabemos que isso não é assim. As coisas não acontecem dessa forma. Há sempre novas informações, novos dados a surgirem que nos dão uma nova luz sobre as coisas. O que quer dizer que as Escrituras têm que ser lidas e relidas recorrentemente. E então, daí a importância de nós chegarmos ao texto e analisarmos com atenção cada pormenor. Portanto, esta análise que vamos fazer é como, para aqueles que não gostam muito de humanidades, e novamente para o pessoal mais de engenharia, imaginem que estamos a fazer uma viagem ao mesmo tempo. Vamos mergulhar numa cápsula do tempo. E vamos tentar perceber então o que é que Cristo segredou aos ouvidos dos discípulos. De modo a compreendermos também qual é a nossa missão. Eu confesso que imagino que a mensagem de hoje de manhã, não sei, talvez, se calhar provavelmente posso estar a pensar isto mal, mas a mensagem de hoje de manhã será no mínimo, vou dizer, diferente para vocês. Diferente. E vou ter que fazer uma série de anúncios, uma série de avisos à medida que eu for falando. Mas vou-vos pedir algo. Vou-vos pedir que vocês me acompanhem, independentemente das 3 horas que vocês dormiram, 4 horas. Eu dormi 5, mas estou bem. Acordei completamente restabelecido. Mas há muito tempo não dormia 5 horas. Filha pequena. E independentemente das horas que vocês dormiram, tentem acompanhar com atenção e não tirem conclusões precipitadas. Mas eu vou fazendo este aviso à navegação à medida que for falando. Ora, nós falámos de Lucas, nós lemos Lucas, o Evangelho de Lucas, o capítulo 9, e lemos a missão dos 12. Eu gostava de recordar, e quem tiver a Bíblia à sua frente pode abrir, quem não tiver simplesmente ouça. Não abrirem Lucas 9, que já lá vamos, mas eu gostava de recordar por que razão é que estamos a dar importância à missão dos 12 e depois também à missão do chamado 70, 72, 70, o nome dado genérico é 70. Nos círculos cristãos a que nós estamos habituados, e o GBU é uma casa de muitas denominações cristãs, portanto há aqui muita pluralidade, há aqui muitas escolas teológicas, e aí foi uma das coisas que sempre me fascinou durante o meu tempo de estudante, a forma como nós conseguimos cooperar e trabalhar em conjunto, apesar da pluralidade que está aqui envolvida nesta sala. Normalmente, regra geral, apesar das diferenças denominacionais, quando nós pensamos em missão, pensamos sempre naquilo que nós nos habituámos, ou os círculos teológicos se habituam a chamar a grande comissão. A grande comissão. Qual vai ser a missão? E nós pensamos na grande comissão. E a grande comissão, em Mateus 28, podemos abrir, quem tiver. E, se simplesmente quiserem ouvir a tradição oral, não é nada mal ser recuperado também. Só ouvir com atenção. Então, em Mateus 28, nós temos na parte final do Evangelho aquilo que é chamado a Grande Comissão. E no versículo 18 é dito: Então Jesus aproximou-se deles, dos discípulos, e declarou: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. E versículo 19: Portanto vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos. Batizem-nos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto eu tenho mandado. E saibam que estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. Este texto é chamado de Grande Comissão, e às vezes nem percebemos porquê. Porque o termo Grande Comissão não está lá no texto. É um termo inventado por uma razão. E a razão é que o Evangelho de Mateus, quando fala da missão dos 12, e reparem, todos os Evangelhos, tirando o Evangelho de João, tanto o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, falam de forma muito clara da missão dos 12. O Evangelho de Lucas fala não só da missão dos 12, mas também
da missão dada ao grupo dos 70 discípulos. Mas o Evangelho de Mateus, quando fala da missão dos 12, ele especifica, na missão dos 12, qual é o território para aquela missão específica da missão dos 12. E o território para a missão específica da missão dos 12, no Evangelho de Mateus, é a zona da cultura judaica. Ou seja, eles não deveriam sair, nesta primeira missão dos 12, eles não deveriam sair da região da cultura judaica. Ora, quando o próprio Evangelho de Mateus surge no final do Evangelho, agora, com isto que é chamada a Grande Comissão, no fundo, o que é que o evangelista Mateus está a dizer? Ele está a dizer que, ouçam, a partir de agora, a missão é a mesma. Só que mudou aqui uma coisa. O que é que mudou? A partir de agora já não é só para o povo judeu. Agora é, como está no versículo 19, para todos os povos. Ou ir por todo o mundo. Para todos os povos. E por isso é que é chamada a Grande Comissão. Em comparação com o quê? Com a pequena comissão, isto é, pequena comissão territorial, que no Evangelho de Mateus surge relacionada com a missão dos 12. Por que razão eu estou aqui a aregar com estas coisas? Logo de manhã, caramba. Porque esquecemos, e podemos ainda ler o texto da Grande Comissão, também que existe no Evangelho de Marcos, mas depois também já poderei falar sobre isso, é que esquecemos que estas grandes comissões estão dependentes das pequenas comissões. Isto é, estão dependentes da missão dos 12. No Evangelho de Mateus, a Grande Comissão só existe, e até ela vem num formato muito reduzido. Como vocês vão, nós lemos a missão final que Jesus Cristo deu aos discípulos, mesmo no final do Evangelho, nos últimos 2 versículos, é modelado na missão dada aos 12 e na missão dada aos 70. Sem a qual a Grande Comissão não é sequer perceptível, não se consegue perceber. Vimos ontem, então, na análise da missão dos 12, que um dos aspectos fundamentais era o anúncio do Evangelho. O anúncio verbal do Evangelho. Explicar por palavras exatamente o que o Evangelho é. Mas é só isso que está lá no texto. Será que é só isso que constitui a missão? Ou há mais alguma coisa? Eu gostava que vocês olhassem aqui. O que é que nós vimos ontem? E o que nós vimos ontem foi que a missão, em primeiro lugar, não é nossa. Nós não inventamos a missão. Não é propriamente algo em relação ao qual eu sinto que eu gostaria de fazer isto. Então eu vou fazer aquilo. Não. É Jesus que envia, é Jesus que chama os discípulos. É Jesus que envia os discípulos. A missão é de Cristo. Não é nossa. Não somos nós que inventamos a missão para nós próprios. O verdadeiro discípulo é aquele que assume que há um caminho traçado prévio e que ele aceita percorrer. Então, a missão é de Cristo. Outra coisa que também vimos foi, por exemplo, na parte da missão, há o modo da missão, no despojamento. Quando Cristo disse aos discípulos para levarem ou não levarem uma série de itens, simplesmente Ele está-lhes a dizer: olha, vocês têm que ir de forma despojada. Isto dá-nos algum receio, dá-nos algum medo, não é? É ir em fragilidade, mas é a única forma de exercitarmos a fé. Porque essa condição na qual somos enviados permite podermos perceber que Deus provisiona o que é necessário para a missão. Como podemos ver também, quando percebemos que os discípulos não podiam levar nada, mas tinham de confiar que quando chegavam a certa localidade, o que é que acontecia? Alguém, em alguma casa, os iria receber, os iria hospedar, sendo verdadeiramente hospitaleiros, e iria fornecer aos discípulos aquilo que eles não tinham para poder cumprir a missão. Aquilo que eu chamei de centro de operações da missão. E a partir daquela casa, eles iriam ficar naquela casa e iriam percorrer o resto da aldeia, iriam percorrer o resto da cidade, mas tendo como base de operações aquela casa que primeiramente os hospedou. E a partir do qual eles iriam depender para receber os recursos para fazer a missão. Isto é um verdadeiro exercício de fé que está aqui em causa. E vimos ainda também, por exemplo, no texto, isto por acaso eu não falei muito, mas estava lá, que há um juízo que recai sobre este anúncio, não é? De quem não quer saber acerca desta mensagem. Não quer saber, não.
Isto não é para mim. Há também um juízo que recai sobre isso. E não foi isso, não foi a única coisa que nós vimos. Então, o que é que vimos? E vimos a missão. E estava lá. A missão é pregar, ou anunciar, ou proclamar o reino de Deus. Mas há mais coisas aqui no texto, não é? Há mais coisas aqui no texto. Por exemplo, logo no início, quando Jesus chama os discípulos, há qualquer coisa que Jesus lhes dá. Não é? E o que é que Jesus lhes dá? Dá-lhes virtude, alguns textos diz dá-lhes poder, este diz as duas coisas, virtude e poder, sobre todos os demónios e para curarem enfermidades. Um aspecto que no século XXI nós olhamos isto e passamos assim à frente. Não é? No século XXI estar a falar de demónios e de curar enfermidades. Depende também da determinação. E vemos isto como uma espécie de pano de fundo no qual o relato bíblico ocorre, não é? Uma espécie de palco, enfim, não ligamos muito ao palco. O que queremos ver é a peça. Mas é um aspecto crucial da missão. E é um aspecto crucial que não aparece só no relato de Lucas. Aparece em todos os relatos da missão dos 12 e dos 70. Já lá vamos a isso. Portanto, há a chamada e Jesus Cristo, na chamada, dá-lhes a capacidade de expulsar demónios e de realizar milagres. Primeiro aviso. Independentemente das escolas teológicas que estão aqui em causa, que estão aqui representadas nesta sala, se vocês são assassinistas, se não são, se acham que os milagres são para os dias de hoje, se não são. Enfim, eu gostava que vocês tentassem não colocar já um filtro sobre aquilo que eu estou a dizer, para retirarem já uma série de conclusões, e esperarem um bocadinho, podem a mim ouvir um bocadinho mais. Vamos aguentar-nos, eu sei que é difícil, o cérebro age de forma automática, tenta compreender de acordo com aquilo que já está na nossa mente, mas aguentem-se um bocadinho, tentem não já aplicar filtros ao que eu estou a dizer, aguentem-se, tentem fazer isto. Portanto, dá-lhes esta capacidade. E agora, digo-vos, vejam lá o texto. Há lá mais alguma missão? A capacidade que Jesus dá não é missão. Chama os discípulos e dá-lhes uma capacidade. Nada disto é missão. Mas agora vamos olhar para o texto. Há lá mais alguma missão? Além de pregar? Ou não? A pergunta não é tentar. Curar. Batizar é ser a grande missão. Estou a falar da missão dos 12, que é a base da grande missão. Curar os enfermos. A missão que os discípulos tinham implicava curar os enfermos. E neste momento os vossos mentes pensam, pois, deve ser da escola pentecostal. Não. Mais uma vez, não apliquem filtros. Por favor, aguentem um bocadinho. Vamos já aplicar filtros. Bem, não só Lucas nos mostra que há duas missões, pelo menos, aqui dos discípulos, como inclusivamente, não contente em ter falado isto logo ao início, eu volto a fazê-lo no fim do texto. Vejam lá. E no fim do texto, ele volta a enfatizar que depois de Jesus Cristo lhes ter dado a missão, os discípulos foram, anunciaram o Evangelho. Lá está, a proclamação. Mas o que é que eles fizeram mais também? E fizeram curas por toda a parte. Lucas está a querer de tal modo enfatizar os dois lados da missão, já estou a ver algumas caras assim meio próprias. Os dois lados da missão, que ele repete a ideia duas vezes. E ele ainda vai repetir uma terceira vez quando fala da missão externa. Já vamos ver. Será que é só Lucas que faz isto? Será que, no fundo, esta junção entre pregação e cura dos enfermos, a expulsão de demónios, aconteceu no Evangelho de Lucas? Ou seja, porque nós também, nós vamos ver a seguir, muitas vezes a ordem pela qual os
os evangelistas contam as coisas, não é igual. Uns, por exemplo, colocam um modo lá em cima, o modo de fazer edição lá em cima, outros acrescentam uma série de outras informações no meio destas. Portanto, a ordem pode não ter aqui muita relevância. O problema é que tem. Isto é, quando nós vamos aos outros textos, eu disse que isto seria uma análise textual amanhã. Não só, mas ao início será. Quando nós vamos aos outros textos, por exemplo, a Mateus 10, não é? O texto então onde está a análise da missão dos 12, do Evangelho de Mateus, encontramos exatamente o mesmo padrão. Isto é, para o evangelista Mateus, quando ele fala da missão de pregar o Evangelho, imediatamente a seguir, ele não se esquece de dizer o quê? Oi, desculpem, falta, exato, está aqui. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. Aqui o Evangelho de Mateus até acrescenta mais tipo milagre. Ressuscitai os mortos e expulsai os demónios. Ou lendo o texto todo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. É isto que eles vão pregar. Anunciar o Evangelho, a dizer: é chegado o reino dos céus. Também já vou explicar melhor esta parte. Mas, sem se esquecer de dizer, para curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos e expulsar os demónios. O Evangelho de Marcos faz exatamente a mesma coisa. Quando fala da missão de pregar, não se esquece de imediatamente a seguir de recordar também que os discípulos não foram só pregar, saindo eles pregavam com arrependência, faziam o quê? Expulsavam muitos demónios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. E no Evangelho de Marcos há um textozinho que às vezes até passa assim despercebido. Porque para o evangelista Marcos, ele divide a missão em duas, ele divide o relato da missão dos 12 em duas partes, ao início do capítulo 3 e depois do capítulo 6. Portanto, ele junta uma espécie de pré-início da missão dos 12, quando Jesus Cristo chama os discípulos e ele quer fazer uma lista dos discípulos. Então, quem escreveu o Evangelho de Marcos decidiu colocar esta lista aqui, nesta parte da mensagem, esta enumeração de quem eram os discípulos. Portanto, encontramos assim uma espécie de breve descriçãozita da missão, duplamente, no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 3, e voilá, encontramos novamente a repetição do padrão. Como está aqui, os enviasse a pregar e tivesse autoridade para expulsar demónios. Quando nós percebemos que as diversas partes que constituem o modo de fazer a missão e as características da missão, por exemplo, Mateus e Lucas falam também dos perigos da missão, e quando nós percebemos que muitas vezes estes evangelistas não se preocupam muito em relatar as coisas na mesma ordem, mas eles nunca separam a pregação ou o anúncio do Evangelho da realização de milagres, então alguma coisa estava na mente deles. Reparem, nós estamos a fazer análise do texto para entrar na máquina do tempo. Nós queremos perceber o que é que estava na mente dos escritores dos Evangelhos quando eles quiseram relatar a missão que Jesus Cristo dava aos 12. A missão que Jesus deu aos discípulos não foi só anunciar o Evangelho. Foi expulsar demónios e realizar milagres. Nós não vamos ter nenhuma sessão de cura no final. O GBU ainda mais sendo acusado de ser muito racionalista, nem permitiram que tivesse aqui. Não, estou a brincar. Estou a brincar. Mas aguentem um bocadinho, mais uma vez, repito. Aquilo que eu vou dizer vai ser independente da escola teológica que está por detrás da vossa formação. E das vossas opiniões acerca de curas agora, em pleno século XXI e de demónios. Vai ser totalmente independente da opinião que vocês têm acerca disso. Mas eu gostava ainda de chamar a atenção para uma coisa ainda mais problemática. Há aqui um aspecto que ainda adiciona problema a este. Não só os textos estão a dizer que a missão dos 12... e já agora, esqueci, eu não pus aqui, não me esqueci. Não pus aqui porque o texto da missão em Lucas, relacionado aos 70, é muito longo. Então não coloquei aqui. Mas nós podemos ver, por exemplo, em Lucas 10, quem tiver... Pode abrir? E em Lucas 10... a repetição do padrão surge novamente.
apesar do resto do relato da missão dos 12 não seguir a mesma ordem que os outros evangelhos, todavia, inquebrável entre pregação e realização de milagres, está lá. Lucas 10, 9. Curem todos os doentes que lá houver e digam ao povo: o reino de Deus está a chegar. Novamente as duas ideias conectadas e inseparáveis. E agora, voltando ao texto de Lucas 9. Se vocês estivessem no quarto ano de escolaridade e surgisse a pergunta, olhar para estes textos, e este texto surgir na prova de português, obviamente a maioridade, desculpa, e o texto surgir na prova de português, este texto surgir uma pergunta, e a pergunta seria o seguinte: indique a ideia central do texto. Indique a ideia central do texto. Há aqui muitas ideias, certo? Mas se vos perguntasse qual era a ideia central do texto, qual é que teria de ser a nossa resposta ao analisar este texto? E quando nós fazemos esta pergunta, se isto não vos chocar a vocês, a mim choca-me, chocou-me, passado. Eu não sei como é que vocês vão reagir isto, mas é uma questão objetiva. Análise textual. Depende, há muita subjetividade na análise textual, mas como dizia o filósofo Derrida, é bastante relativista. Ele dizia: o texto pode querer dizer muita coisa, mas não quer dizer tudo. Ele avisava isto aos seus alunos. Quando nós fazemos a análise textual e fazemos a pergunta aqui, este trecho, qual é a ideia central, nós percebemos que a ideia central não é a pregação. O texto apresenta-nos duas missões do discípulo: o anúncio verbal, público, da mensagem do Evangelho, a cura e expulsão de demónios. Mas a ideia central, a ideia que mais é enfatizada no texto, não é a pregação. É a cura e a expulsão de demónios. Porquê? Porquê é que eu estou a dizer isto? Olha lá para o texto. É assim que acaba o texto. Podia ser, mas há uma razão bem mais forte que essa. Aparece 3 vezes. Curioso, vocês já repararam que aparece mais uma vez. Mas porquê que aparece mais uma vez? Porque há ali mais uma informação sobre a expulsão do demónio. A virtude. E vamos ver os outros textos. Isto podia não ser nada. Só aparecesse no Evangelho de Lucas. Não podíamos tirar conclusões só porque aparece aqui. Não haveria nenhum padrão. Não podíamos fazer esta viagem no tempo. Provavelmente isto podia ter sido uma mera forma pessoal da forma como Lucas tinha colocado a coisa. Tudo bem. O problema é que vamos ver isto exatamente nos outros textos todos. A missão, o chamado, implica sempre, em primeiro lugar, um poder específico de ser dado sobre a expulsão de demónios e sobre a cura de doentes. Mais uma vez, eu, sinceramente, eu não quero saber o que é que vocês pensam acerca da expulsão de demónios e cura de doentes. Não é esse o ponto aqui. O meu ponto aqui é simplesmente a análise textual. A ênfase que o texto está a dar é que o que ele quer transmitir mais ao escrever o texto é o centro, a ideia central do texto é a expulsão de demónios e cura. Porque o poder que lhes é dado não é de pregar. O poder que lhes é dado é de expulsar os demónios e curar os doentes. Vamos ver os outros textos. Ora, é exatamente o que acontece aos outros textos. Em Mateus, chama os discípulos, dá-lhes o poder sobre espíritos imundos para expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Em Marcos, a mesma coisa. Marcos, apesar de acrescentar, por exemplo, que eles deviam ir em comunhão 2 a 2, diz, chamou-se os 12, começou a enviá-los 2 a 2, acrescenta este ponto, mas volta a referir, volta a enfatizar, dá-lhes o poder sobre espíritos imundos. Lucas 10, 17. Lucas 10, 17, curiosamente, é o único texto que não faz isto. Que é a missão chamada dos 70, ou dos 72. É o único texto que não faz isso. Mas, no texto, reparem, Lucas já o fez antes, em Lucas 9. Mas no texto
onde Lucas descreve a missão dos 70, abram lá em Lucas 10, 17. O que é que Lucas vai fazer? A ênfase que ele vai dar ao texto fica lá em Lucas 10, 17, quando os discípulos regressam da missão. Quando os discípulos regressam da missão, o cunho central da ideia que Lucas, ao escrever este texto, acaba por dar, é que o tema, o assunto que os discípulos entusiasmados trazem a Jesus não é nós anunciarmos o Evangelho e as pessoas ouviram com atenção. Não foi isso. Qual é a ideia central? Lucas 10, 17. Os discípulos voltaram muito contentes e diziam: Senhor, até os espíritos maus nos obedecem quando lhes falamos em teu nome. Pois é, a nível de análise textual não há volta a dar. É que não há mesmo volta a dar. A ideia central do texto não é pregação. É cura e expulsão de demónios. E agora? E agora vamos embora, vamos deixar com isto. Não. Não, de todo. De todo. O que é que significavam os milagres e a expulsão de demónios no ministério de Jesus há 2000 anos na Palestina de então? Eu vou tirar aqui o texto, exatamente. Depois eu volto novamente ao PowerPoint. E uma forma muito fácil de pensar sobre este assunto é dizer: a compaixão de Jesus levava-o a expulsar os demónios, levava-o a curar enfermos. Mas isto é uma forma também muito ingênua de pensar acerca do assunto. Eu diria até, teologicamente, muito fraca. Jesus Cristo não curava pessoas apenas por compaixão. Se ele curasse pessoas apenas por compaixão, ele não insistia em provocar os fariseus a curar ao sábado. Porque tal qual como os fariseus o acusaram, os saduceus diziam: olha, em vez de estás a curar ao sábado, espera mais 2 dias e cura à segunda, ou cura no domingo. Espera bem, quem? À segunda isso foi mesmo o meu modo de pensar enquanto seria ao domingo. Primeiro dia da semana. Que era bem, é só esperar 24 horas. Não podes esperar 24 horas. Era esta a acusação que os fariseus faziam a Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo insistia em curar ao sábado. E isto porque as curas não eram motivadas apenas por compaixão. Havia algo mais. O que é que estava ali em causa? O que é que estava ali em causa nas curas e nos milagres e na expulsão de demónios? Basicamente, as curas, a expulsão de demónios serviam como evidências de que aquilo que os profetas do Velho Testamento tinham dito e que pertencia à cultura judaica estava a chegar. Reparem, o que é que ouvimos ontem? Quando Jesus Cristo encarna, ele encarna num contexto cultural. Encarna num povo que tinha ouvido durante milénios profetas a falar de um reino que haveria de vir. Um reino onde as estruturas fundamentais do mundo, que estão afetadas pelo pecado, iriam ser repostas, reconstruídas. E o povo judeu foi ouvindo isto. E quando Jesus chega, ele efetua um ministério carregado de milagres, como demonstração que esse rei tinha finalmente chegado. E os milagres não eram só para ajudar as pessoas. Tinha uma mensagem por detrás dos milagres. Os judeus, no tempo de Jesus, curiosamente, tinham interpretado a mensagem dos profetas de uma forma muito política. E estavam à espera de um Messias que os pudesse libertar do Império Romano. E, de certa forma, talvez não pegarem espada, mas, de certa forma, orientar os judeus para pegarem espadas e se libertarem. Darem ali uma cacetada nos romanos e voltarem a ser independentes. Muitos outros considerariam que isso era dizer pouco. Muitos outros considerariam que sim, nós queremos ser independentes, queremos restabelecer novamente o domínio sobre nós próprios, porque esta terra foi Deus que nos deu, mas é muito mais do que isso. Há toda uma estrutura do mundo que está quebrada pelo pecado e ela tem que ser reposta, ela tem que ser reconstruída. Quando Jesus chega, ele revela que o reino de Deus, todavia,
que eu estava à espera era ligeiramente diferente. Era um reino que podia conviver ao mesmo tempo que as estruturas quebradas do pecado, que não implicava o fim da subjugação ao Império Romano, porque era um reino que estava baseado fundamentalmente em valores. Como assim em valores? A mentalidade, se vocês acham que é difícil ser cristão hoje, imaginem há 2000 anos atrás, no Império Romano. A mentalidade do Império Romano era muito simples. Se eu tenho mais força do que tu, logo eu vou-te dominar. Era uma fórmula básica da cultura. E isto era transversal a qualquer área e dimensão da sociedade. Na relação familiar, na relação, vou-te chamar profissional, na relação militar, em todo lado. Na relação económica. Se eu sou mais forte do que tu, eu domino. Se tu és mais fraco do que eu, logo tu és dominado. E isto era considerado como ético. Era normal. Naquele tempo, um escravo que fugisse era considerado, não era considerado um mau escravo, era considerado um mau caráter. Porque o romano achava, então este escravo não percebeu que ele é fraco, portanto que a natureza dele é servir. Agora anda-me a fugir. É uma má pessoa. Vocês estão a rir. Mas é mesmo assim que se pensava naquele tempo. Nós hoje pensamos, pá, o escravo foge, não é? Foge daquela situação horrível, não é? Havia muitos escravos que podiam fugir e não fugiam. Porque achavam mesmo, a minha natureza é ser escravo. A carta de Paulo a Filemon, por causa do escravo Onésimo, que fugiu, é uma carta muito delicada. Porque Paulo está a pedir a Filemon, de certa forma, violente a cultura na qual foi educado e revolta a receber Onésimo, o escravo fugido. É complicado. O que está ali em causa é muito complicado. E numa cultura assim, Jesus Cristo vem dizer que há uma outra forma de viver, em que os últimos serão os primeiros. Em que os mais fracos têm prioridade na recepção do Evangelho. E não é por acaso. Agora podem abrir. Podem abrir em Mateus 11. Porque podem desligar no projetor. Já não vou mais mostrar se quiserem. E em Mateus 11, nos versículos 4 e 5, logo a seguir, reparem bem na sequência, assim que o Evangelho de Mateus termina a descrição da missão dos 12 no capítulo 10, assim que termina essa missão, que é uma descrição muito longa, depois ainda fala das consequências dessa missão, logo a seguir surge o texto de Mateus 11. E o que é que acontece em Mateus 11? João Batista é preso. E João Batista percebe que vai morrer, mas ele quer ter a certeza que Cristo é o Messias. E está na dúvida. E então envia os seus discípulos, ele como está preso não podem ter com Jesus, envia os seus discípulos a perguntarem a Jesus Cristo, olha, és mesmo tu? Ou andas-nos a enganar ou estamos enganados? Não é? És mesmo tu que haveria de vir? Ou há outro? E a resposta de Jesus Cristo é esta. E há em João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Novamente, a ênfase nas evidências do reino. Peguem lá, se tiverem os vossos manuais do EBU deste ano, por favor, se puderem pegar. Tem caneta, se tiverem, senão depois podem fazer isso. E no tema da mensagem de hoje, vocês têm evidências do reino, não é assim? É isso, não é? Então, à mão, acrescentem por cima manifestações das evidências do reino. Porque é de facto o que está em causa. Não cabia aí. E assim aproveito como forma pedagógica de vocês, enfim, uma tentativa de vocês se lembrarem disto. Manifestações das evidências do reino. Nós não estamos a terminar ainda vamos estar aqui mais 15 minutos. Manifestações das evidências do reino.
Quando Cristo faz os milagres, Ele está a querer manifestar que o reino de Deus que os judeus esperavam estava ali e tinha chegado. É isso que Ele diz a João. E o que Ele diz a João é: tu ainda tens dúvidas? Tu ainda tens dúvidas? Olha, então eu não te vou argumentar com profecias cumpridas. Não te vou, bem, neste caso até é uma espécie de profecia cumprida. Não te vou argumentar com uma grande oratória sobre quem eu sou, sobre a maravilha da mensagem que eu prego. Não, ele não faz isso. Ele simplesmente diz: olha o que está a acontecer. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Vocês, já não sei se repararam, mas este é o texto. O que Cristo está a fazer é fazer uma paráfrase. Ele não está a citar de forma literal, ele está a fazer uma paráfrase do texto de Isaías 61, que o próprio Jesus leu na sinagoga no início do seu ministério. O texto que, quando Jesus Cristo iniciou o seu ministério na sinagoga dizendo, leu o texto e depois diz: cumpriu-se agora este texto, é exatamente o texto que ele está a citar. Reparem na centralidade dos milagres em todo o ministério de Jesus. E agora, para nós hoje, se de facto os milagres de Jesus têm muito mais do que simplesmente a função da mera compaixão, se é muito mais do que isso, se simplesmente são sinais de que o reino de Deus está entre nós, isto tem muitas consequências para nós hoje, mas muitas. E teve consequências para a igreja primitiva. Reparem que a igreja primitiva, quando se viu no dilema de lidar com aspectos sociais da sua... que foram aparecendo à frente, não é? Pessoas que não tinham o que comer, o problema da hierarquia, não é? Porque escravos estavam sentados ao lado dos seus senhores dentro da igreja, o que implicava um corte radical, revolucionário com as estruturas do tempo de então, o problema das viúvas e dos órfãos, que era um problema gravíssimo na cultura de então. Quando a igreja se viu com estes problemas nos seus inícios, reparem que a igreja simplesmente não fez assim: bem, então vamos orar sobre isto. Vamos esperar o milagre acontecer, sei lá, ressuscitarem os maridos das viúvas. E eu sei que isto dá-nos vontade de rir, esta sugestão, mas reparem na cultura em que estamos a falar. Os mortos ressuscitam, não é o que está lá. Eles poderiam muito bem ter pensado: você é vivo, então vamos ressuscitar alguém mais novo para durar mais tempo. É a solução para assim. Vivos não recusaram. Vivos poderão ter rezado, exatamente. Talvez se o marido fosse o mesmo. Ou então, na questão da fome. Então, um dos milagres mais famosos e mais conhecidos de Jesus e que mais impacto criou não foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Ora, a igreja primitiva podia muito bem ter feito esta analogia. Bem, sim, é verdade que nós devemos ajudar o outro, mas a ênfase é, quando nós temos um problema, foi isso que Jesus Cristo fez, há um problema, há uma oração e acontece um milagre. Então, há problema aqui de comida, então vamos fazer a mesma coisa, vamos pegar um pedaço de comida, vamos impor as mãos, vamos orar, e olha, se não houver um milagre, porque Deus não quis. Mas a igreja não fez isso. O que a igreja fez? Porque a igreja percebeu que os milagres não eram só acerca ou de compaixão, ou de, por exemplo, da maravilha, do espanto que isso cria. E, portanto, se algum de vocês tivesse um problema aqui e algum de vocês orasse e esse problema seria, por exemplo, um problema físico, uma violação clara das leis da física, por exemplo, eu tenho a certeza que nós todos iríamos ouvir com mais atenção aquilo que nós estamos a falar aqui no Bíblia. De certeza, não é? Portanto, o milagre tem essa capacidade. E, já agora, aqui me parece, eu, de facto, não sou cessacionista, se vocês quiserem falar comigo sobre isto, eu já vi violações claras das leis da natureza à minha frente, até a partir da oração. Mas, não é este o meu ponto. O ponto é que a igreja primitiva percebeu que o milagre não era só acerca disso. Porque senão ela teria ficado quieta quando os problemas surgissem. Mas não, a igreja primitiva o que fez foi arregaçou as mangas e, em vez de estar à espera de orar para que o milagre acontecesse e resolvesse o problema, ela percebeu que ela própria era o milagre que provavelmente Cristo estava à espera para a manifestação das evidências do reino. Então começou-se a construir diaconatos,
para resolver os problemas. Começaram-se a juntar e todos os dias se juntavam, distribuíam. Se um tem mais pão, o outro tem menos, então juntam-se todos e distribuem-se o pão. Que é para ninguém passar fome. Começou-se a perceber que há aqui um grande problema de viúvas e órfãos, não começa-se a levantar dinheiro para tratar das viúvas e dos órfãos. A igreja, que estava muito mais habituada do que nós, provavelmente, a, desculpe a expressão do calão, carradas de milagres, e podia muito bem, não é, ter escusado o seu trabalho, dizer, não, vamos orar, se acontecer alguma coisa, está a fazer sinal, tudo bem. Não fez isso. Ela esforçou-se. Ela mudou o seu estilo de vida. Acham fácil os senhores dos escravos darem-se todos os dias com os seus escravos de igual para igual? Era o que acontecia nas reuniões da igreja. Enquanto cristãos, eles se reuniam, não sabemos muito bem em que períodos do dia em que isto acontecia, quando eles se reuniam, estavam os senhores dos escravos que mandavam nos escravos, estavam ali com os escravos ao lado, como entre iguais. Acham isto fácil? Todos os dias, eles reuniam-se todos os dias. Porque eles tomavam a ceia todos os dias. Eles mudaram o seu estilo de vida. Não ficaram à espera de milagre. Isto quase parece heresia, mas eles fizeram um milagre acontecer. Mas, num certo sentido, nós não precisamos estar à espera de uma manifestação sobrenatural para sermos usados de forma sobrenatural. E eu, sinceramente, eu fico espantado como é que a igreja primitiva percebeu isto. Porque ela estava carregada de milagres à sua volta. Não é por acaso, e se vocês tiverem aí novamente as Bíblias convosco, não é por acaso que na carta de Tiago, no capítulo 2, o irmão de Jesus fala o seguinte sobre este mesmo problema. Tiago 2, 15, 16. E Tiago está a falar precisamente para esta tendência que surgiu na igreja primitiva, em alguns setores, de que ficar a contar com o milagre. Mas não fazer nada para lidar com os demónios, para lidar com as enfermidades que vinham à sua frente. E então, Tiago diz o seguinte: se o irmão ou a irmã, portanto, Tiago 2, versículos 15 e 16. Tiago 2, versículos 15 e 16. Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhes disserem, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Reparem que esta atitude de, bem, não tem nada a fazer, olha, espero que Deus te ajude. Isto não tem nada a ver comigo. Surgiu na igreja primitiva, senão o Tiago iria colocar isto nesta cara. Expulsar demónios, curar enfermos. Que demónios à nossa volta é que nós podemos expulsar sem o recurso a uma manifestação sobrenatural extraordinária? Vocês já perceberam que eu estou a usar aqui demónios no sentido mais alargado. Que enfermidades à nossa volta é nós podemos curar sem estarmos à espera de uma manifestação divina à nossa frente. Alguns de vocês, nos cursos que vocês estão a tirar, é isso que vocês fazem. Vocês curam enfermos e expulsam demónios. É interessante que o imperador Juliano foi o imperador que, a seguir a Constantino, se reconverteu ao paganismo. Ele detestava o cristianismo. E tentou novamente colocar o paganismo como a religião principal do Império. O imperador Juliano. Claro que os cristãos chamaram o apóstolo. Malandro. E o imperador Juliano vai dizer o seguinte: é um escândalo que os galileus ímpios, ele está a falar dos cristãos, é um escândalo que os galileus ímpios cuidem não só dos seus próprios pobres, mas também dos nossos. Olhem a revolução
que a igreja primitiva fez naquele tempo. A igreja sabia que a razão de ser dos milagres não era apenas o espanto e a maravilha que estes provocavam, mas principalmente os valores que os seus resultados suscitavam. Os valores. A missão dos 12, e agora fechamos o ciclo, a missão dos 12 é pregar o Evangelho de forma verbal e pública. Mas, segundo a missão dada, essa pregação, eu sei que isto arrepia, essa missão está dependente da manifestação das evidências do reino. Porque a ênfase da missão dos 12 não era a pregação. A ênfase da missão dos 12 era a expulsão dos demónios e os milagres. O que quer dizer que, no fundo, o que Mateus, o que Marcos e o que Lucas nos estão a dizer é a pregação decorre do facto de nós sermos enviados para manifestarmos as evidências do reino. E se calhar, só se nós pensarmos bem, se calhar não é por acaso que é na Europa e no continente europeu que o cristianismo está assim meio xoxo. Porque ao contrário dos outros continentes, o continente asiático está a duplicar o número de cristãos, o continente africano a crescer a uma velocidade impressionante, o continente africano está mais ou menos, está igual, mas o continente europeu é o calcanhar daqueles. Isso cá não é por acaso. E não é por acaso por diferentes razões. Eu sei que nos nossos sítios não estamos a falar de política, acho um erro. Acho que o cristão deve falar muito mais de política. Não é para escolher um lado da política, são coisas diferentes. É falar de política, de cidadania. Não é? E, de facto, na nossa cultura, ficou um bocado refém de alguns setores da política. E quase é como se o cristão tivesse dito assim: pronto, deixa ficar lá com eles. Isso já não é da minha responsabilidade. E eu percebo. Porque ao menos nós ficamos com aquela parte que ninguém mais está a fazer, que é pregar o Evangelho. Eu percebo a lógica. Mas não é isso que havia uns para fazer. Não é isso. Não há demónios na vossa faculdade. Há pessoas que são um demónio. E eu não estou a brincar. Eu não acredito que uma pessoa que faça conscientemente tão mal a certos alunos, também, quando nós analisarmos a sua vida pessoal, também não vamos perceber que há ali problemas. Aliás, em alguns casos eu sei que isso acontece. Não há enfermidades. E às vezes a forma de ajudarmos, a forma de trazermos cura ao enfermo, se vier um milagre de Deus, ótimo. Mas enquanto ele não vier, nós não temos 2 braços, nós não temos 2 pernas, nós não temos uma cabeça. A missão que nos é dada é manifestar as evidências do reino. É dizer, o reino de Deus chegou. O reino, nós usamos a palavra reino, porque, enfim, é a cultura, é a palavra da... Não é contextualizada aos nossos tempos. Nós vimos chamar talvez a República, mas depois não é bem, porque o Presidente da República é votado. Não é? O reino é votado. Não é? É difícil de nós contextualizarmos a palavra reino. Mas eu não gosto muito de usar a palavra reino, porque, enfim, a monarquia acabou há muito tempo. Então não é uma palavra contextualizada aos nossos tempos. Mas se alguém tiver uma sugestão de uma boa contextualização para a palavra reino de Deus, estou aberto a ideias. Mas vocês entendem. O reino de Deus chegou. Cristo chegou. Ele está aí. Ele está à nossa volta. E ele coexiste simultaneamente com o Império de César. Ele está a coexistir ao mesmo tempo. O Império de César não ruiu para que o reino de Deus surgisse como os judeus pensavam. Eles passam a coexistir até ao final dos tempos em que isso acontecerá. Mas por enquanto, no já e o ainda não, neste entretanto em que nós estamos a viver, nós somos chamados para manifestar as evidências do reino de Deus. Ele está aqui. E reparem, na Europa, talvez, como eu estava a dizer, a razão pela qual a pregação não é muito eficaz é porque é meramente teórica. É uma mensagem teórica. Porque não vem acompanhada da manifestação das evidências do reino. É pura teoria.
Vocês conhecem-se, caramba. Vocês conhecem a vossa geração. Vocês estão cansados de teoria. Vocês têm uma sede de autenticidade. Estamos aqui, este é o nome do livro, já de algumas gerações passadas. Não é? Vocês estão cansados de teoria. E a geração Z que aí vem, então, vocês querem ver as coisas a acontecer. E segundo a missão dos 12 e dos 70, a pregação deve ocorrer. Quando eu estou a falar ao mesmo tempo, não é eu só abro a boca quando ocorrer uma manifestação de evidência do reino. Não é isso. É que a igreja, como um todo, deve estar a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Às vezes nós individualizamos a mensagem. Achamos, isto é mensagem para ti, especificamente, para mim. Ou seja, manifestar as evidências do reino, manifestação. Então, prega. Não é isto. É a igreja, com um movimento. Com um movimento. É que faz as duas coisas assim. E se calhar até podem sentir mais à vontade para anunciar do que... Isso é natural, mas como um corpo. O olho não faz a mesma coisa, faz o pé. E o pé não faz a mesma coisa, faz a mão. Nós somos um corpo. Mas como um corpo, nós estamos de facto a fazer as duas coisas. Manifestar as evidências de que o reino está aqui entre nós e anunciar o Evangelho. E aí, essa pregação, esse anúncio, vai ter consistência. Vai ter consistência. Um dos exercícios que vocês vão fazer no tempo de comunidade é pensar exatamente estas coisas no contexto da vossa universidade. Mas agora, provavelmente, ouvi um mal, foi? Mal. Gostava que vocês simplesmente olhassem para dentro de vocês e percebessem que tipo de sentimento é que isto provocou. É mesmo isso que pode ver. Que tipo de sentimento é que isto provocou. E falem com Deus acerca disto. O sentimento. Foi um sentimento de angústia. Porquê? E pensam a Deus, Ravel, porquê que isto provocou angústia? Se foi um sentimento de confusão, perguntem a Deus, porquê que isto provocou confusão? Foi um sentimento de entusiasmo, porquê que isso provocou entusiasmo? E falem com Deus acerca disso. Meia hora é mais do que suficiente, ou não? Tem que se acalmar, tem que olhar para dentro de vocês, olhar lá a fundo e perceber no fundo qual foi o sentimento que gerou. O sentimento pode ter sido não ouvir nada, estou com sono, mas podem falar com Deus acerca disso também. Então, seja o que for que surja, falem com Deus acerca disso. Okay? Bom tempo a sós com Deus e bom tempo de comunidade. Até já.